Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Back Zero. Esse é o primeiro vídeo da série Desvendando o Net DevOps, que vai acompanhar meus estudos para certificação Devasc. Então, se você tem interesse nessa certificação, acompanhe comigo esses vídeos e no de hoje iremos falar sobre Git. Iniciando então o nosso vídeo sobre Git. Como de costume aqui no canal já existe uma publicação na Sys Community com a parte teórica a respeito do Git e software de controle de versionamento de códigos. Já existe a parte 3 lá, falando sobre uma introdução a Python e ambiente virtual com Python, mas isso vai ser um segundo vídeo. No vídeo de hoje o foco vai ser mostrar os primeiros passos com Git e a utilização dele no controle de versionamento dos códigos, e mostrar também que ele pode versionar tanto um arquivo TXT como uma imagem ou algo do tipo. Para iniciar com Git, em sistema Unix baseados em Linux, ele já é nativo, macOS também já é nativo. Em sistemas Windows você precisa instalar, mas é next, é bem tranquilo. Nesse a gente já consegue confirmar, por exemplo, com o git-v, a versão que está sendo utilizada, 2.44. E o primeiro passo é iniciar ele no diretório. Nesse caso eu criei uma pasta vídeo08git. Quando eu inicio o Git no diretório, qualquer arquivo ou pasta que existia aqui dentro, que viesse a ser criada aqui dentro, ela já vai estar sendo versionada. Então a gente coloca git init, ele vai iniciar aqui como master, aqui no nosso no nosso diretório, e apenas com um branch, né? O branch a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nesse caso ele só vai ter o master. Se a gente colocar um git status aqui, git status, a gente vai ver que ele está no branch master e não tem nenhum commit ainda. Vamos criar um arquivo txt mesmo, video.txt. aqui a gente esqueci de falar, vou utilizar aqui o Visual Code Studio. No artigo até falo que acredito que seja o mais comum de ser utilizado, mas a gente está utilizando ele aqui, tá? Tem tanto para Mac e Linux e o Windows. Então vamos colocar aqui uma linha qualquer aqui, iniciando o vídeo sobre Git. E a gente salva ele, Command S. E ele traz aqui ao lado, à frente do arquivo, que ele está dizendo que esse arquivo txt ele está untracked. Ou seja, se eu colocar aqui um git status, ele mostra para mim branch master sem commit untracked files. Ele está como untracked, então ele não pode ser comitado ainda. Como que a gente adiciona ele? Existem duas formas. Você pode utilizar o git add, e como só tem um arquivo, se eu colocar o tab aqui, ele vai completar já com o nome do arquivo. Se tivesse mais de um arquivo, ele iria trazer o nome dos outros arquivos para você escolher, ou quando você tem bastante arquivos, por exemplo, uma pasta que ainda não estava com o Git iniciado, já tinha vários arquivos, e você quer adicionar todos, você pode colocar git add ponto. Ele vai adicionar, a gente dá um enter, ele já traz aqui pra gente que o arquivo ele foi adicionado. Vamos colocar aqui um git status, e ele já traz mudanças para serem comitadas, que foi adicionado um novo arquivo. Eu vou colocar o git commit, ele vai apresentar um erro, mas git commit, aí por boa prática a gente coloca "-m", um comentário aqui. Então vamos colocar um comentário adicionando arquivo video.txt. Os comentários aqui adicionando o vídeo, ele vai me trazer um erro que é a config global de usuário e e-mail. Ou seja, como não tem esse git a gente iniciou nesse diretório agora,
eu não realizei a configuração de um usuário e um e-mail que está sendo responsável por fazer essas alterações. Você pode ter mais de uma pessoa trabalhando no mesmo diretório, né? no mesmo arquivo ali, principalmente com códigos, né? Então, para a gente fazer essa configuração inicial, ele vai ser o git config global user.name. Vamos colocar aqui Samuel Gonçalves. Vou colocar sem caractere especial. Lima 7376 gmail.com. Beleza, vamos colocar aqui o nosso git status. Não tem nada para ser comitado. Se a gente colocar um git log, que é um comando também que é bastante utilizado, a gente consegue ver que ocorreu pelo autor o primeiro commit aqui. Se olhar aqui certinho, ele criou esse autor com base no criou automaticamente, né? Com base nas configurações aqui do meu computador. Mas a configuração que a gente fez, a gente consegue verificar ela através do git config -l. Então aqui eu consigo ver que existe a configuração, o username Samuel Gonçalves e o e-mail. Um outro processo que acontece no Git é quando se faz uma alteração no arquivo e existe a necessidade de voltar. Então vamos por exemplo aqui, tempo de vídeo de 30 minutos. A gente fez uma alteração aqui no nosso arquivo, eu vou salvar essa alteração. Aqui, como a gente está utilizando uma extensão, eu utilizo a extensão Git Graph, ele traz para mim todas as mudanças, o Visual Code ele já traz. Então, por exemplo, aqui a 2 segundos tem um commit change, aí se eu clicar aqui embaixo no controle do código, ele já traz uma alteração que está modificado. Se eu quiser clicar aqui, ele vai descartar essa alteração. Eu posso descartar essa alteração tanto clicando aqui, quanto através do próprio Git. Então, por exemplo, eu fiz uma configuração no Git, quero retirar essa alteração que foi feita. Então, eu posso fazer, vamos pegar aqui, Git status, vamos ver como está o nosso status. Ele tá colocando change not staged, ou seja, ele foi modificado, mas ele não foi adicionado novamente. E aí eu posso fazer um git restore para remover essa alteração. Mas vamos seguir aqui, vamos colocar git add ponto no meu arquivo que foi modificado. Então, se eu der um git status, ele está aparecendo aqui, para ser comitado. E aí teria os dois jeitos, né? Como ele está no stage, eu posso fazer um git restore stage, por exemplo, git restore stage e o nome do meu arquivo, que é vídeo.txt. Ele voltou o stage, ele saiu do nosso stage de modificação. Então ele voltou aqui só para o status modificado. Se eu colocar um git status, ele aparece aqui a modificação, mas não ele não está mais no stage. Então vamos adicionar ele novamente, git add ponto, e vamos colocar o git commit -m, vamos adicionar um comentário, adicionada a linha 3. Beleza, comitado, vamos verificar aqui no nosso git log. Tenho aqui as duas modificações. Agora a gente já vê que o autor aqui ele já foi corrigido, conforme a gente alterou. Então, o autor Samuel, o e-mail e adicionada a linha 3. E aí eu posso voltar esse commit. Se eu sei o que foi feito no Git, uma questão do Git é que ele por ser um versionamento de código, ele sempre anda para frente. Então, por exemplo, se eu quiser, foi adicionada essa linha 3, eu falo, eu sei o que foi adicionado, mas não acho que isso é o certo. Eu posso vir aqui, remover a linha 3, vamos salvar. Quando eu salvei, ele entrou para modificado, git add ponto e git commit -m
removida a linha 3. Beleza, comitado. Git log, eu vejo aqui os nossos 3 commits. Porém, eu quero voltar o commit em si. Aqui eu fiz uma alteração, a versão do software andou, só que eu voltei a mesma estaca aqui desse commit, né? Eu adicionei a linha 3, ele criou uma versão, eu removi a linha 3, ele criou uma outra versão da linha removida. Se eu quiser voltar um commit direto, a gente tem que fazer um reset hard. Então, vou fazer um reset hard. E aí, eu tô no meu head, eu vou fazer o head till, e vou voltar um commit, till 1. E aí, ele voltou aqui a minha linha 3, tá vendo que ele não teve aqui, ele não entrou no estado modificado, não tive que adicionar, dar o commit de novo, ele simplesmente desfez um commit que eu havia aplicado. E se eu colocar o nosso git log, o commit de remoção da linha 3, ele não existe mais. Era aqui, removida a linha 3, esse commit ele deixou de existir. Isso é uma forma da gente trabalhar, né, os arquivos com o Git. E por boa prática, aqui a gente está mexendo direto no diretório principal, né, no master. Uma boa prática do Git é você trabalhar com as branches. Então, se eu colocar aqui um Git branch, eu vou ver que só tem a branch master. Então, vamos testar uma nova feature, testar alguns arquivos. Eu venho e crio a nossa Git branch feature. Porém, quando eu criei essa branch, só de criar ela, nenhuma alteração ocorre, né? Ele continua aqui na master sem mudar nada. Então, para a gente realizar as alterações de forma mais segura, mais controlada, a gente faz um git checkout e o nome da nossa branch que eu quero mudar, checkout feature. E aí ele mudou para nossa branch feature. E aí a gente pode fazer mais alterações aqui. Então vamos colocar a linha 5 adicionada a branch feature. Vamos salvar, foi modificado. E vamos criar também um novo arquivo aqui, que vai ser o nosso arquivo config.txt. Eu vou pegar uma config qualquer aqui, tá? Não significa nada nesse vídeo. É uma config qualquer aqui de GRE. E aí, a gente tem dois casos aqui agora. A gente tem o vídeo modificado e tem o nosso config.txt que ele foi criado, mas ainda não está traqueado, né? Está untracked. Vamos colocar um git status. Ele traz aqui as duas informações, né? Untracked files e change files. E vamos adicionar, então, aqui a gente poderia, né? O tab aqui ele vai trazer as duas opções, mas como a gente quer fazer os dois, ponto, adicionei os dois. E vou realizar um git commit -m adicionando arquivo config e linha 5 no vídeo, certo? Realizei o nosso commit. Se eu colocar um git log, a gente vai ver que tem o commit aqui realizado na feature. E ele traz também, como eu fiz um branch a partir da nossa master, ele traz os commits que foram realizados na master. Se eu tivesse mais de um commit aqui, ele traria essas alterações. O que aconteceu aqui é algo que está até no artigo, que é exatamente isso aqui, né? A gente tem o código, trabalho com ele numa feature, aqui a feature A no caso, e esse código vai andando as versões dele e depois eu vou fazer no final o merge para main novamente, que é em tese o que está em produção. Beleza. Aqui no Visual Code Studio, só um bônus, tem algumas extensões que podem ser utilizadas, como por exemplo essa Cisco iOS Syntax. Nesse caso, isso aqui é uma configuração Cisco, né, do padrão de equipamento Cisco. Então, se a gente vir aqui e renomear ela
para .ios, ela vai destacar algumas configurações que são bastante importantes para a gente. Por exemplo, se eu tivesse um shutdown aqui, né, ele já ficaria em vermelho, né, mostrando as configurações que estavam sendo aplicadas. Quando eu alterei o nome aqui, ele passou a ser um arquivo untracked. Mas olha que bacana. Então, git add novamente. Eu só alterei o config. Vamos adicionar o config iOS. Quando eu coloco um git status, o Git vai entender que existe configurações a ser realizadas aqui, porém ele vai entender que ele vai deletar o config txt e vai adicionar o config iOS, que na verdade foi só uma alteração de nome. Vamos aqui então, git commit -m alterado config para .ios. Vamos olhar aqui o nosso git status. Not stage delete git add . Isso é uma coisa que é interessante. Como eu deletei o arquivo, ele entendeu que eu deletei o arquivo txt. Ele entendeu isso porque eu renomeei e dei um add somente no arquivo iOS. Se eu der um add aqui agora, git status, ele vai entender aqui que teve alteração. Porém, se vamos realizar aqui o nosso git commit -m delete config.txt, certo? Beleza, git status. Certo. Por que ele fez? Por que ele me obrigou, né, a fazer dois commits? Que ele entendeu que foi adicionado um arquivo e removido um. Se eu volto o nosso Cisco, vamos alterar aqui, ó. Vamos renomear. Não. Vamos alterar aqui, ó. Renomear config gre iOS, certo? Fiz uma alteração, ele está como untracked. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu adicionar somente o arquivo config, ó, git status, ele está entendendo que o config gre não foi adicionado, não foi traqueado e o config iOS foi deletado. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou adicionar o git add ponto e vamos analisar o nosso git status. Quando eu adicionei, né, eu traqueei novamente os dois arquivos, o que ele entende que foi deletado e o que eu alterei o nome, config gre, o próprio Git já percebeu. Ele não está deletando o config iOS, ele está renomeando. Então tá vendo que já tem essa mudança. Ao invés de eu realizar dois commits ali, que aqui em cima eu fiz dois commits, né, um para porque ele entendeu que foi um novo arquivo e o outro para excluir. Aqui ele já entendeu que foi só que eu só renomeei. De qualquer forma, a gente dá um git commit -m rename arquivo config, certo? Rename arquivo config. Beleza, git status, nada para comitar, tudo funcionando. Porém, git branch, a gente está trabalhando na nossa feature. O que é o bacana disso? A gente tem aqui, ó, o vídeo com o arquivo na linha 4 e o config gre. Se eu realizar um git checkout main master, o arquivo vídeo ele não tem a linha 4 e o gre aqui também que já ficou até riscado porque ele não existe nessa não salvar, ele não existe nessa branch aqui, na principal, que é que está em produção, em tese. Como que a gente traz isso para cá? Realizando o merge das nossas alterações. Então, se eu colocar um git, só para a gente salvar, um git log, eu tenho dois commits nessa branch, que é a nossa master. Eu vou realizar um git merge, e quem que eu quero trazer para a master? Eu quero trazer a branch feature, certo? Quando eu
realizo isso, o que ele fez? Ele teve 3 alterações no arquivo vídeo.txt e teve o config GRE iOS adicionado. Então agora aqui eu já tenho o config GRE iOS e tenho o vídeo.txt. Mas espera aí, por que o config GRE veio em branco? Ele deveria ter trazido as informações. Então vamos fazer um git checkout feature. Aqui, git checkout feature. Quando eu fiz a alteração no GRE, eu não salvei. Eu só criei o arquivo e versionei a criação do arquivo. Não versionei o que eu salvei nele. Então aqui, o que a gente teria que fazer? Adicionar a configuração. Eu preciso salvar essa configuração, certo? Salvei essa configuração, vou adicionar novamente ele e vou realizar o git commit -m config adicionada no config GRE. Beleza, adicionei aqui, ele commitou. A gente pode até fechar aqui e vamos voltar para a nossa master. Voltei para master, config GRE iOS não está aqui ainda e a gente faz o nosso git merge feature. E aí ele adicionou no config GRE, ele adicionou os arquivos. Então esse é um ponto que tem que ter cuidado. Se a gente cria o arquivo, adiciona e depois faz as alterações e esquece de adicionar ele novamente, isso não é versionado. Aquelas mudanças não são versionadas. Então, nesse caso, a gente teria aqui as configurações aqui já no nosso ambiente de produção, no caso. E se eu realizar o git log, ele vai trazer todos os commits que foram realizados na branch feature, não somente na branch master, porque nesse ponto eu trouxe para cá, eu realizei esse processo, né? Eu trouxe a feature aqui para nossa branch main, para nossa principal. Então todas as alterações que foram realizadas na feature ele traz. Se eu considerar aqui que nesse caso eu não preciso mais da nossa branch feature, eu posso realizar aqui o git branch -d feature. Ele vai deletar a feature e git branch, só tenho a nossa branch master novamente. Pessoal, para esse vídeo a ideia era essa, trazer esses comandos, os mais utilizados, né, normalmente os mais utilizados no Git. E a ideia é que conforme eu for avançando nos estudos do Devas, que eu vou trazendo esses vídeos, né, os próximos com Python. Já tem um artigo de ambiente virtual em Python lá na Cisco Communities. Se você assistiu esse vídeo até aqui, isso te ajudou, se inscreva no canal para você receber os novos vídeos. Deixe um like. Caso acesse a Cisco Community para ler o artigo referente ao vídeo, deixe um like lá também, que me ajuda bastante. E se você tiver interesse, estiver estudando e tiver interesse em se inscrever lá na Cisco Community, pode chamar também a Gabriela Godoy direto no LinkedIn, que ela vai apresentar comunidades, vai explicar lá como que funciona. É muito bacana, é uma chance de passar o seu conhecimento para frente, e garanto que todo mundo que estuda com uma certificação tem várias anotações, coisas que você resolve no dia a dia, que você acha que que às vezes é coisa rotineira para você, pode ser um incêndio para uma pessoa que está tentando resolver. Então, se tiver interesse, podem chamar a Gabi lá no LinkedIn, que eu tenho certeza que ela vai apoiar bastante. E é isso, pessoal. Valeu!